Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes, nosso recadinho de missões. Aqui estou com uma cestinha de Ruanda, aquela cestinha que dentro dela tem outra cestinha, e tem outra cestinha, e tem outra cestinha, e tem outra cestinha. É muito lindo, conhecemos Ruanda, e ali em Ruanda nós já temos nossa torre de oração. Sim, nós já temos nossos Gideon Kids, nossos Gideões Mirins. Ali em Ruanda já estivemos levando a mensagem tão linda do Senhor. E em Ruanda nós temos ali pastora Joyce Rukari, com seu esposo, Esdras, que estão levando esta tocha para outras igrejas no seu país. Bem, você pode vir conosco levando esta tocha não somente para as nações da África, mas até os confins da terra. Temos levado avivamento, a palavra de Deus, treinamento para os pastores, para as crianças, adolescentes, para os jovens. E temos levado também, não apenas Gideões Mirins, mas também a parte social, onde na África há tanta necessidade, tanta miséria, tanta pobreza, e nós temos levado a mensagem do Senhor com o social. Nosso projeto Bioagro de Sobrevivência, ensinando nossos irmãos a plantarem, a criarem tilápias, galinhas poedeiras, a fazerem a horta, a plantação escalonada de milho e tantas coisas lindas. Você pode vir conosco, sendo um missionário também. Você pode vir conosco até os confins da terra, através da sua oração, através de uma ida numa viagem missionária conosco, e você pode vir também com a sua contribuição. Isto mesmo, seja um mantenedor de missões. Aí está o nosso QR Code, o nosso site, para que você entre e veja o que fazemos em missões. E aí está a nossa chave Pix, para que você possa contribuir. Faça isso agora e planeje sempre separar uma oferta para nossos irmãos nas nações pobres. Amém? Aqui estamos. Bem, vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é O Primeiro Continente, baseado em Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Vamos ler de novo. Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Bem, estamos indo para o terceiro dia da criação, e aqui Deus está criando a porção seca. Deus está dizendo que as águas devem se ajuntar debaixo do céu num só lugar, para que apareça a porção seca. A porção seca nós chamamos de terra, a porção molhada, ou seja, as águas são os mares ou oceanos. Apareça a porção seca. Aqui o Senhor está dizendo, no livro de Gênesis, há 3.500 anos atrás, o Senhor está dizendo que no início havia um só continente, uma só porção seca de terra, um só continente. Em 1912, um cientista chamado Alfred, tem lá o sobrenome dele, é um americano, ele disse que todos nós podemos ver como que os continentes, eles se encaixam perfeitamente como um grande quebra-cabeças. Como o Brasil encosta ali na África, no continente africano, de uma maneira tão perfeita. Como que o estudo da geologia da África, das terras africanas, como as terras brasileiras, são do mesmo jeito, uma continuação. E então começou-se a pensar que a deriva continental, ou seja, a separação dos continentes,
ela adveio por uma grande catástrofe na Terra. E essa grande catástrofe foi exatamente o dilúvio. Depois nós vamos estudar sobre o dilúvio aqui no livro de Gênesis. Mas hoje nós temos os 5 continentes. O continente americano, que se divide em América do Sul, América Central, América do Norte. O continente europeu, mais a oeste, ali daquele grande bloco do hemisfério norte. O continente asiático, Ásia, ligada à Europa. E nós temos o continente africano, África, com seus países, com a sua fauna, flora tão especial, o continente africano. E o novíssimo continente, porque foi um dos últimos a ser colonizado por nações europeias, pela Inglaterra, a Austrália, Nova Zelândia, ou seja, o continente da Oceania. E quase que um 6º continente seria o Polo Sul ou a Antártida, que é tão grande também. Mas aqui a palavra está dizendo que no início havia um só continente, porque o Senhor disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Deus fez a separação entre as águas e a terra. A porção seca deveria aparecer. Um só continente. A deriva continental, a separação dos continentes, veio por uma grande catástrofe e continua ainda se separando bem lentamente. 2 centímetros por ano os continentes se afastam. Mas antes que se soubessem das placas tectônicas ou tectônicas de placa, antes que se soubesse, podemos dizer, dessa espinha dorsal de uma grande cordilheira no fundo do Oceano Atlântico, no fundo dos oceanos, e esse quebra-cabeça se juntando num só continente, a Bíblia já nos falava. Deus já nos mostrava que no início era um só continente, uma só porção seca, e lá estavam os mares. A palavra de Deus é um livro não escrito para cientistas, mas um livro que nos mostra que Deus é o autor da ciência. E antes que os homens descobrissem, a palavra de Deus já nos falava de ciências. Creia na Bíblia, creia neste Deus maravilhoso, pois Ele é a verdade. Deus te abençoe.